Quando você lança um novo, muitas vezes você obsoleta o velho, né? E junto com a obsolescência do velho, pode vir a obsolescência das pessoas que trabalharam no velho, né? Então, acho que o desafio é como é que eu inovo, honrando e valorizando aquilo que eu fiz até aqui. Porque aí você consegue criar um movimento de engajamento, inclusive daqueles que estão participando do antigo, né? Sempre lembrando que o sucesso de um negócio, e eu acho que até ajuda na questão do retorno, é você lembrar que é bom ter um mix entre inovação, que tem riscos e tem necessidades, e renovação daquilo que você faz. Paulo Lally é conselheiro de empresas e coach de executivos e empresários. Engenheiro formado pelo ITA em São José dos Campos, Paulo escreveu uma história executiva sólida e marcada por diversos movimentos de inovação. É um intelectual carismático que espontaneamente compartilha o melhor do seu conhecimento e da sua experiência com uma rara generosidade. Paulo ensina que para uma empresa inovar, tem de aceitar uma visão de longo prazo, porque os benefícios para o consumidor virão antes dos benefícios para a empresa. E este é um grande desafio para os executivos, que são cada vez mais pressionados por resultados de curto prazo. Paulo defende que mudanças de comportamento são fundamentais para ajudar a reprogramar crenças fossilizadas na mente humana. E crenças são hábitos mentais, alguns positivos e duradouros, outros envelhecidos e que precisam mudar. Criar um ambiente de confiança é chave para que todos possam contribuir com aquilo que sabem e desenvolver a capacidade de enfrentar os desafios que surgem no dia a dia. Confiança, portanto, é vital para construir organizações e resultados sustentáveis. Eu estou hoje com 58 anos, sou casado há 28 anos com a Shayla. Nós temos um casal de filhos, a Natália e o Vitor, que estão conosco ainda estão em casa. Ainda estão em casa. Eu sou de uma família de 7 filhos, sou o terceiro. Os meus pais o meu pai era pastor presbiteriano, a minha mãe era professora. E em casa eles tinham valores muito fortes, né? A educação era uma coisa importante, saúde era uma coisa importante, porque eles viam nesses dois elementos a condição de nós termos um futuro, uma condição de competir pelo futuro, né? 7 filhos, pouco dinheiro. E o meu pai e a minha mãe eram pessoas muito interessantes. O meu pai era uma pessoa, por ser pastor, ele era muito rigoroso. Meu pai era exigente, né? E era também muito generoso, uma pessoa de um coração, mas era linha dura, né? E a minha mãe era um pouco do contrário, era uma pessoa muito amorosa, carinhosa, e ela era muito calorosa, minha mãe, mas era firme também. Então foi nesse ambiente que eu cresci, com valores, disciplina, carinho, amor. Então essa foi a minha primeira infância. Sou muito grato a Deus por ter nascido nessa família, né? Aos 17 anos eu saí de casa, eu morava em Londrina, de lá fui para São José dos Campos a fazer cursinho e cursar o ITA. Eu já fui o segundo nessa leva, né? Porque meu irmão mais velho já estava lá. E nós tínhamos meio que um processo, né? Eu acho que foi assim, nós tínhamos esse processo. Saía de Londrina, São José, um ano de cursinho, depois entrava no ITA e depois ia seguir a vida profissional. E foi aos 17 anos que eu fiz esse primeiro movimento. Nós somos 4 irmãos e nós 4 fizemos o ITA. Nossa, os 4 anos. É uma história muita falta de criatividade, né? Mas no fundo foi essa a condição, né? E aos 17 anos também foi uma coisa importante na minha vida, porque foi o ano em que eu resolvi aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Então foi um tempo importante na minha vida, porque é uma decisão, na minha interpretação, uma decisão que não tem impacto apenas aqui na Terra, mas é uma interpretação, isso tem um impacto eterno, né? E de lá para cá, o que eu tenho tentado fazer nessa área é seguir os mandamentos de Jesus, que diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então esse é o que tem meio que dirigido a minha vida até aqui. Aí eu saí do ITA, né, e tinha um plano muito claro do que eu queria fazer. Eu queria fazer mestrado, depois de fazer doutorado fora do Brasil e voltar e seguir uma carreira acadêmica. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Na segunda aula do mestrado, eu já desisti e fiquei sem planos, né? E aí, curiosamente, na Alpargatas, sei lá em São José dos Campos, tinha uma fábrica e estavam precisando de trainee. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na porta da fábrica, bati. Vocês estão precisando de trainee? Então, eles já estavam atrasados no programa de contratação deles.
e 2 horas depois eu estava contratado, né? Começou uma carreira aí de 25 anos na empresa desse jeito, né? Eu passei um tempo na produção, passei um tempo em marketing, passei um tempo em vendas, sempre com responsabilidades crescentes lá na Alpargatas, né? E acho que a minha contribuição maior nesse tempo todo foi o processo todo de revitalização e reposicionamento da marca Havaianas foi feito na minha gestão. Um tempo que eu era diretor de marketing e vendas, a gente começou primeiro o processo de revitalização e depois a consolidação disso nos anos em que eu fui o diretor da unidade de negócios que foi configurada para poder cuidar desse negócio, né? Marketing, fábrica, vendas, tanto no Brasil quanto no exterior. Aí depois desses 25 anos de Alpargatas, passei 4 anos na Natura, 4 anos também como vice-presidente de supply chain. Natura é uma empresa muito complexa, né? A questão toda do desenvolvimento sustentável e a visão do triple bottom line, né? Que traz sempre os seus dilemas, uma empresa muito inovadora. Então foi muito rico o tempo que eu passei lá. Eu aprendi muito e acho que pude contribuir também com eles. E aí, em 2009, eu deixei a vida executiva para trás, depois de um tempo de reflexão. E de lá para cá, o que eu tenho feito é me dedicado basicamente a 2 atividades, né? Uma atividade de conselheiro independente. Eu me preparei para isso depois que eu decidi seguir o caminho, concursos aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. E uma área de coaching executivo, que é uma paixão que eu tenho por liderança. E eu falei, eu posso usar a minha experiência e aprender coisas novas. E a partir daí eu posso ajudar também executivos. Então fiz uma formação aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, e tenho ficado muito feliz com isso, porque me dá condições de usar muito da minha experiência passada de negócios e liderança, com novos conhecimentos, servindo um público que também eu acho que pode se beneficiar da minha contribuição, sempre com muita humildade, com muito aprendizado também, mas é isso que eu tenho feito até aqui. Paulo, você trabalhou como executivo em 2 empresas que são respeitadas hoje por terem conseguido descobrir e implementar com disciplina processos de inovação. E você tem hoje coaches que enfrentam o desafio de encontrar realmente oportunidades de inovação. Por que é tão difícil para as empresas conseguirem, com disciplina, inovar? Isso é uma pergunta bastante importante, né? E vou contar um pouco da minha experiência, né? Eu vivia no tempo de Alpargatas em que nós tínhamos o mesmo produto durante muitos anos, né? Havaianas tradicionais. E o que a gente aprendeu é que para inovar a gente tem que ter uma visão de longo prazo das coisas, né? Porque muitas vezes quando você inicia um projeto de inovação, o benefício para o consumidor ele vem antes do benefício para a empresa, né? Então se você não tem uma visão de longo prazo, você tem dificuldade de manter aquele processo todo de inovação. Então, e hoje em dia nós temos um desafio, né? Essa cobrança por resultados, que é uma necessidade, como é que você concilia a inovação com que exige longo prazo com essa visão de curto prazo? Acho que esse é um ponto. Outro ponto importante é o seguinte, como é que a gente mede o sucesso ou não da inovação, né? A gente pode medir o sucesso pelas vendas, pode medir pelo resultado e pode medir também pelo aprendizado que você tem com aquilo, né? Esse é um indicador que nem sempre a gente leva em consideração. Quando a gente lançou o primeiro modelo de Havaianas, deu um prejuízo danado, o primeiro modelo, né? E eu consegui convencer o board a continuar com o produto, porque uma coisa que não é tangível começou a acontecer. A marca ganhou uma visibilidade que ela não tinha antes. Jornais, revistas, todo mundo fazendo entrevista. Então aquilo é uma coisa que não entra no balanço, mas tem um valor muito grande. Então foi baseado nessa percepção que eu consegui persistir nesse projeto que foi uma semente que nós plantamos para poder fazer a coisa crescer, né? Acho que tem um outro ponto importante também, tem algumas questões psicológicas que eu acho que impactam na inovação. Nós, humanos, nós temos uma preferência por aquilo que é conhecido, né? Que nós temos um desejo muito de ter controle sobre aquilo que nós temos em volta de nós. Inovação tem riscos, né? Então tem uma barreira por ali que o desconhecido para nós ele representa riscos e a gente tem uma preferência pelo não risco. Acho que esse é um ponto. Tem mais um ponto que eu acho que é bacana para a gente pensar, é o seguinte, quando você lança o novo, muitas vezes você obsoleta o velho, né? E junto com a obsolescência do velho, pode vir a obsolescência das pessoas que trabalharam no velho, né? Então acho que o desafio é como é que eu inovo honrando e valorizando aquilo que eu fiz até aqui. Porque aí você consegue criar um movimento de engajamento, inclusive daqueles que estão participando do antigo, né? Sempre lembrando que o sucesso de um negócio, e eu acho que até ajuda na questão do retorno, é você lembrar que é bom ter um mix entre inovação
que tem riscos e tem necessidades, e renovação daquilo que você faz, né? Acho que tem uma realidade que a gente se esquece, que foi um filósofo grego no passado que falou o seguinte, né, que nós nunca entramos no mesmo rio uma segunda vez, né? Porque na segunda vez nós não somos mais os mesmos, nem o rio, as águas são as mesmas. E a gente, quando tem atenção a essa realidade, a gente percebe que os nossos stakeholders estão todos mudando, a gente tem que também mudar. A mudança pode ser uma mudança incremental, via renovação do que você faz, ou uma mudança mais radical via inovação. Mas eu acho que é esse equilíbrio que é importante, eu acho que são esses os fatores que tornam isso mais difícil da gente fazer, com disciplina. Eu observo que em debates e reflexões estratégicas nas empresas, especialmente no Brasil, existe uma certa rejeição por parte de executivos em identificar riscos e até propor ações de mitigação ou de proteção preventiva em relação aos riscos, né? Você, na tua experiência, tanto como executivo como coach, como é que você percebe a evolução dessa percepção e do tratamento do risco na cultura empresarial brasileira? Eu acho que é o seguinte, risco é uma questão de própria cultura mesmo, né? Eu acho que esse é um tema que não é, na minha experiência, não é um tema muito antigo, né? É um tema que é crescente a importância disso. E quando você fala em conselho de administração, por exemplo, uma das funções do conselho é ter um olho muito grande nos riscos, né, da empresa. Então, acho que é uma questão de disciplina, uma questão de levar o foco para isso, né? Até porque a gente muitas vezes quer ter uma visão mais otimista das coisas e procura, não sei se de alguma forma, não é uma forma consciente muitas vezes, mas olhar mais para o upside do que olhar para o downside. Então eu acho que, mas é uma discussão crescente sim, e eu acho que é uma responsabilidade nossa. Eu até ouvi dizer uma vez que, né, que um dos indicadores de civilidade é o quanto você olha para o risco do que está acontecendo, né? Países que têm uma educação em nível mais alto têm uma preocupação maior com o risco. Países que têm menos condições têm uma visão de risco menor do que essa. Na sua prática de coaching, se eu não estiver errado, você tem procurado se posicionar e se especializar em ajudar executivos a vencer, a estruturar e implementar projetos desafiadores. Né? E que eu, inclusive, na minha prática de consultoria, eu percebo o quanto para os executivos é difícil realmente se dedicar no meio de uma rotina tribulada a conseguir construir bons projetos e fazer mudanças relevantes e deixar uma contribuição marcante na empresa. Quais são as dificuldades mais comuns que hoje os executivos enfrentam na hora de desenhar e implementar esses projetos e como é que você tem os ajudado nesse sentido? Legal. Assim, o que acontece com o tipo de cliente com que eu trabalho, eu acho que a maioria dos executivos tem esse perfil, né? São pessoas muito bem-sucedidas e que fazem muito bem aquilo que fazem até aqui, né? Para fazer bem o que elas fazem até aqui, elas desenvolveram hábitos, comportamentos, uma atitude, uma identidade que as fez ser muito bem-sucedida até aqui. Então, esse é um ponto que é uma característica comum de todos eles, né? E quando você se vê diante de um projeto que exige coisas novas de você, nós temos na nossa natureza uma tendência de repetir aquilo que nós sabemos fazer. E muitas vezes aquilo que nós sabemos fazer é exatamente o que você não precisa e não pode fazer naquele novo desafio, né? Posso dar um exemplo do que acontece, né? Você tem um executivo que é muito bem sucedido, o cara ele cresceu na carreira, ele fez um bom capital e de repente ele resolve que ele vai sair da vida executiva e ele vai ser sócio de um grupo, né? Então, nesse momento, é um projeto muito diferente para ele, porque a vida dele é num contexto e ele vai para um outro contexto. Então, quais são as coisas que o fizeram ser bem-sucedido na carreira executiva? Foco no detalhe, uma certa persistência, né? Uma capacidade de interação em grupo, muitas vezes relacionando-se com as pessoas de uma forma até construir uma relação antes de ter um tipo de confronto. E quando ele leva toda essa coisa que o fez bem-sucedido para uma sociedade nova, eventualmente aquela habilidade que ele tem de olhar detalhes, né? Olhar bem a árvore. Naquela sociedade, de repente, o que interessa da posição dele é olhar a floresta, né? Então, a natureza dele vai fazer com que ele olhe a árvore. Outra coisa exige dele uma postura de ser mais agressivo, mais aguerrido, mais autêntico nas primeiras interações, né? E a tendência dele é
e mais soft, até conseguir criar um ambiente de confiança. Então, essas duas coisas, só para te dar um exemplo, né? Coisas que o ajudaram muito até um certo momento, passam a ser obstáculos nesse segundo momento, né? Então, acho que essa é uma característica. O que eu procuro fazer com eles, né? Em termos de ajudá-los, tem um pedaço do trabalho que é como é que a gente ajuda a pessoa a configurar esse que é o projeto com que ela está comprometida, né? Às vezes tem uma ideia, às vezes está mais claro, mas enfim, é importante isso. Porque isso mais ou menos dá um norte de como é que o trabalho vai se desenvolver. O que nós fazemos em seguida? A gente começa a olhar quais são esses obstáculos, muitos internos que ele traz, na forma de hábitos, identidade, forma de pensar, que foram bons até aqui, mas que nesse projeto novo, e a gente procura trabalhar para que eles aprendam a lidar com isso, a desativar um pouco desses hábitos, né? E depois tem uma terceira coisa que a gente trabalha para conseguir ajudá-los a desenvolver as novas competências que ele tem que fazer para poder ser bem sucedido, né? No fundo é o seguinte, nós todos temos uma capacidade de escolha daquilo que a gente quer fazer. Intrinsecamente nós temos isso. Mas o que acontece é que a nossa natureza condicionada, ela nos impede muitas vezes de exercer esse poder de escolha, né? No momento que a coisa acontece, já foi, né? E no fundo aquele poder que você tem, você não exerce. Então o que nós precisamos aprender a fazer é dar um tempo, né? Aproveitar o espaço que existe entre alguma coisa que acontece e a minha resposta, para poder aprender a escolher a resposta, coerente com o projeto que eu estou querendo construir. E isso é uma prática que a gente tem que viver e é mais ou menos esse o trabalho que a gente procura fazer. Óbvio que tem questões também de conhecimento, que a gente agrega em alguns momentos, quando é necessário, mas fundamentalmente a natureza do problema é essa. Interessante. Você tocou num assunto que especialmente eu acho muito delicado, sobre o poder de escolha. E eu gosto muito de definir estratégia como um conjunto de escolhas e também de não escolhas, de renúncias. E eu percebo que executivos e principalmente empreendedores têm muita dificuldade de fazer não escolhas, para conseguir concentrar a atenção, os recursos, os esforços em torno das prioridades estratégicas para o negócio. Você enfrenta essa dificuldade também ou não? Como é que você ajuda os executivos a lidarem com as não escolhas? Isso é um desafio interessante, né? Porque eu não sei porque, de alguma forma, a gente imagina que abrindo mais opções, você vai ter mais sucesso, né? Isso é uma coisa que, até racionalmente, a gente pensa nisso. Mas na hora que você vê o desafio que tem em fazer bem feito aquilo que você decide fazer, isso acho que te mostra que o contrário é que é verdade, né? Escolher o que não fazer é o que é tão importante, ou mais importante, aliás, mais importante do que o que fazer, né? E eu acho também que o abandonar as coisas também dá uma sensação de perda, né? E a gente às vezes sente mais por abandonar oportunidades do que por sentir que a gente está, ao abandonar, nós estamos aproveitando bem uma outra que escolhemos fazer. Então acho que tem um pouco desse mecanismo, né? Deixar as opções abertas, porque se der errado aqui eu vou lá, né? E no fundo, deixando as opções abertas, eu não foco bem naquilo que eu quero fazer e, portanto, eu corro o risco de não ser bem sucedido. Então, conseguir enxergar esse fenômeno, né? Eu acho que um desafio que nós temos, e nós indivíduos e nós empresas crescemos, quando a gente consegue observar de fora aquilo a que nós somos sujeitos, né? Entender o que está acontecendo dentro de nós e o que está acontecendo dentro da empresa, para poder descrever como um fenômeno observável. E a partir daí a gente consegue, talvez, lidar melhor com essa realidade. Parte importante do capital organizacional de qualquer empresa são as suas crenças, seus valores e crenças que, na verdade, conduzem organizações para o sucesso, como uma Disney, por exemplo, e em algum momento da história podem conduzir organizações ao fracasso, como, por exemplo, uma Kodak, que apesar de ter inventado a câmera fotográfica digital, acreditava que jamais os apaixonados pela fotografia iriam abandonar o filme em película para ir para a câmera digital, ou uma Nokia, por exemplo, que, diante da ameaça de um novo entrante como o iPhone, achava que ninguém iria querer abandonar um celular com uma câmera fotográfica de 40 megapixels para usar um celular que teria no máximo 1.8 megapixels de câmera. Então, na verdade, crenças podem ser tanto poderosas como limitantes. E eu aprendi com você essa expressão das crenças limitantes. E aí eu queria te perguntar, como é que você ajuda, ou como é que você trabalha a identificação com os executivos de crenças que podem ser limitantes
para o desenvolvimento dele e do projeto desafiador, e como transformar essas crenças em visões mais poderosas que possam mobilizar uma mudança positiva. É interessante essa questão de crenças, né? E a verdade é que nós somos, muitas vezes, nós e empresas somos movidos pelas crenças, né? E quando a gente estuda o assunto crenças, a gente percebe que como as crenças se formam. O que são crenças, na verdade? São generalizações que nós fazemos a partir de um número muito limitado de observações. Então esse é um atalho que a nossa mente cria para lidar com aquela situação. Eu consigo, a partir de 2 observações, criar um padrão e aquilo vira uma crença para mim. É assim que ela se forma, né? Muitas vezes isso nos ajuda. Vamos pegar, só para dar um exemplo também, para tornar isso mais tangível, né? Você tem uma pessoa que ela tem 2 interações com pessoas que ele acaba não confiando naquelas 2 pessoas. E a pessoa adquire a crença de que as pessoas não são confiáveis, né? Então ele teve 2 experiências, a partir dessas 2 ele generaliza aquilo. Durante algum tempo, essa crença pode ajudá-lo, porque talvez aquele ambiente onde ele está vivendo, aquilo o ajuda, porque ele fica mais atento, ele presta mais atenção, toma mais cuidado e acaba sendo bem sucedido a partir daquilo. Só que às vezes ele quer mudar e construir, por exemplo, uma parceria com alguém, uma sociedade, né? E nessa sociedade, essa crença que o ajudou a chegar até ali, ela passa a ser limitante, porque se ele não criar uma condição de confiar minimamente nos parceiros com que ele está lidando, não só o parceiro da sociedade, mas também os clientes, eventualmente, ele acaba sendo limitado por isso, né? Então ela é criada a partir de observações muito poucas e aquilo passa a ser verdade para nós. O desafio é o seguinte: muitas vezes as crenças são mais explícitas, né? Nós, quando trabalhamos com Alpargatas, em Havaianas, nós tínhamos uma crença. A nossa estratégia era baseada no princípio de que as Havaianas vendiam porque elas eram boas e baratas. Essa era a nossa crença, e a estratégia era tão simples assim, né? E tudo que nós fazíamos internamente era para garantir que continuasse boa e barata. Isso fez com que, pouco a pouco, a marca fosse migrando para pessoas apenas de baixa renda, né? Então, uma crença que nos ajudou durante um tempo chegou a nos limitar naquele momento, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Nós começamos a fazer algumas experiências com produtos novos, dirigidos a um público diferente, e nós percebemos que, no fundo, aquela crença ela tinha um pouco de verdade e faltava uma nova verdade nela, que, sim, a Havaianas tinha que ser bom e barato, mas cada pessoa tinha uma equação do que é bom e barato para si. Por exemplo, para uma pessoa que compra uma Havaianas para trabalhar durante 6 meses, o bom e barato tem uma característica. Para uma menina que compra Havaianas para combinar com a cor do seu biquíni, o bom é diferente, né? E o valor percebido por ela também é diferente. Então, assim, nós não mudamos a crença, nós simplesmente agregamos um novo elemento. Agora, curioso como é que isso aconteceu, né? O que acontece conosco também, aconteceu com a marca e acontece conosco também. Uma forma que você tem de mudar a crença é você mudar o seu comportamento e, a partir do seu comportamento, você tem novas evidências que te ajudam a mudar a crença. Né? Então, nesse caso, o que aconteceu? Nós mudamos o nosso comportamento, lançamos uma coisa um pouco diferente e aquela experiência nos ajudou a enxergar uma coisa que nós não enxergávamos, né? Então, nós, como indivíduos, também, assim, dizem que quando você quer desenvolver uma capacidade, a melhor coisa que você faz é agir como se você já a tivesse. Olha, né? Então, quando a gente vai andar de bicicleta, por exemplo, né? O que você faz? Você sai andando, você sai agindo como se você já soubesse, né? E em outras áreas da vida também é assim, né? Se eu sou uma pessoa que tem um certo nível de timidez e eu quero me tornar uma pessoa mais aberta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a agir como uma pessoa mais aberta. E aí o meu comportamento ele vai mudando a minha mente, né? Então, um pouco do trabalho que a gente faz é assim, é tentar descobrir quais são as crenças que estão ali movendo aquela pessoa, colocar aquilo de uma forma articulada, de maneira que ela possa expressar e refletir aquilo, identificar que nova crença seria mais útil para aquela pessoa naquele estágio da vida dela. E a gente trabalha isso. Tem outros processos, mas acho que são 2 processos que são muito eficazes, né? Agir como se você não... Você quer acreditar numa coisa? Haja como se você acreditasse. E o seu comportamento vai mudar a sua mente. Esse é um processo muito rico que acontece com pessoas e acontece também com marcas, como eu pude experimentar lá nas nossas queridas Havaianas. E no teu trabalho de coaching, quando você ajuda um executivo a formular e implementar um projeto desafiador, essa questão das crenças, elas surgem ao longo do processo? Elas surgem porque
As crenças são hábitos mentais, né? A gente tem hábitos de comportamento e são hábitos mentais. Eu aprendi a pensar daquele jeito e aquilo é repetitivo, né? Então, de repente, diante de uma circunstância, a pessoa se sente limitada em enfrentar aquela circunstância, né? Ela tem todas as condições, se alguém de fora que não tem aquela crença faria aquilo, mas para ela aquilo é um impedimento, né? Por exemplo, como é que isso pode ser um impedimento? Eu aprendi ao longo da minha vida, na minha educação e no meu crescimento, que eu preciso respeitar a autoridade, né? Eu respeito a autoridade, aquilo me torna um bom subordinado, me torna um bom executivo e aquilo me acompanha ao longo da minha vida. Chega um certo nível da carreira que você precisa ter uma atitude diferente diante da autoridade. Não de submissão, mas mais de igualdade, né? Então aquela crença, ela limita a pessoa porque naquele momento ela está tão condicionada ao comportamento que aquela crença levou a fazer, que diante de um certo gatilho, de uma certa situação, ela se comporta daquela maneira, né? Então, a questão é como é que a gente aprende com a pessoa a descobrir em que momentos houve o bloqueio, por que o bloqueio aconteceu e como é que a gente aprende a desativar esse bloqueio. Todas as organizações possuem tensões ou polaridades que permeiam a cultura organizacional. Então, empresas que têm, de um lado, uma tendência ao perfeccionismo e procuram fazer tudo com perfeccionismo muito grande, e ao mesmo tempo a gente encontra nessa mesma organização um impulso para a simplicidade. E nesse conflito entre perfeccionismo e simplicidade, a empresa em alguns momentos, isso é poderoso para ela, porque ela tem muita atenção aos detalhes, mas por outro lado pode ajudar a perder um pouco de time to market, de velocidade de resposta, porque ela fica numa obsessão pelo desenho de um produto extremamente perfeito antes de lançá-lo, e o concorrente rapidamente vai à frente adotando uma estratégia de maior simplicidade, né? Como é que, na sua experiência, tanto vivenciando mudanças como com seus coaches, como lidar com como identificar, como você trabalha para identificar e para administrar essas polaridades na cultura? Posso compartilhar com você uma experiência pessoal? Por favor. Eu me lembro que eu era já um executivo graduado e nós estávamos contratando uma empresa para nos ajudar no desenvolvimento dos nossos líderes, né? E aí, quando a pessoa estava fazendo quais são as coisas que diferenciam os líderes numa fase mais precoce da carreira deles, é a capacidade de lidar com ambiguidades. E polaridades são ambiguidades, né? E naquele momento aquilo me foi colocado como ou a pessoa tem isso ou a pessoa não tem isso. E aí eu fiquei muito preocupado porque eu olhava para a minha própria vida e falei, putz, eu não sei o quanto eu lido bem com ambiguidades, né? Isso me deixava um pouco assim como uma pulga atrás da orelha, né? Mas o fenômeno eu entendia, mas não sabia por que funcionava e como funcionava, né? E eu tive a oportunidade aí nas minhas andanças, nos meus estudos, depois de ser executivo, de ter contato com uma teoria de polaridades, que foi desenvolvida por um americano muito competente, que foi até parceiro do Martin Luther King no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, e ele dedicou a vida dele a estudar esse assunto, né? E o que são polaridades? Polaridades são situações em que você tem dois polos, que eles são aparentemente opostos, né? Os dois polos eles têm valor em si mesmo e os dois polos também têm vulnerabilidades, né? E o que o estudo mostra e a realidade mostra é o seguinte, que esse é um sistema de energia, né? Se você tem uma preferência por um dos polos, porque você gosta do positivo dele, você tende a ficar lá. E se você está numa polaridade, o fato de você ficar naquele polo vai fazer com que você cada vez mais experimente o negativo daquele polo. E tem uma outra coisa que acontece, se você insiste em ficar lá e não vai para o outro polo, você começa a experimentar não só os negativos desse, mas os negativos desse outro também, né? Então, o que ele desenvolveu foi uma forma muito interessante de você mapear as polaridades em que você está envolvido como indivíduo e como organização e descobrir quais são as condições que você tem que criar para poder ficar mais tempo no positivo dos dois polos e perceber quando você está caindo para baixo, né? Agora, a razão pela qual isso é assim, eu acho que tem um pouco a ver com o nosso modelo mental, né? Nós temos, diante de alguma dificuldade, nós temos de um desafio, nós temos a tendência de olhar aquilo como sendo um problema para ser resolvido, né? Eu estou com uma dificuldade, eu tenho um problema para ser resolvido. E quando você tem um problema para resolver,
a gente tem uma tendência de buscar uma solução que a gente acha que é a certa, né? E quando eu vou atrás da solução certa, quer dizer que as outras são erradas, né? E quando você está numa polaridade, o curioso é que não existe um certo, existem dois certos, né? É certo, por exemplo, você centralizar a gestão e é certo também você descentralizar a gestão, né? E a tendência, quando você tem uma preferência por um dos polos, você vai para aquele e fica lá preso. Então, eu acho que o desafio nosso é reconhecer que nós temos na vida problemas para serem resolvidos, sim, resolvê-los é importante, e situações para serem administradas, né? E a beleza de você entender a coisa assim é que, como esse é um fenômeno cíclico, quando você errou um pouquinho e ficou mais num polo do que você devia, você pode reconhecer e ir para o outro, entendeu? Você perdeu o trem dessa vez, não fica preocupado, ele vai voltar. Então, e o que eu procuro fazer com os meus coaches e nas organizações é entender que polaridades elas estão ali operando. Uma polaridade muito comum com que eu me deparo com os meus coaches é uma polaridade que eu chamo com eles de enfrentar uma situação ou contornar uma situação, né? Eu, por exemplo, tenho na minha história de vida uma preferência por contornar, né? Mais do que confrontar, né? E a gente tem momentos em que você tem que contornar, no sentido de encontrar uma saída, e tem momentos que você tem que confrontar ou enfrentar, né? Então a gente tem às vezes pessoas que têm uma tendência maior em confrontar e, portanto, vivem naquele polo e criam os desafios que aquele polo traz. E você tem pessoas como eu, né, que muitas vezes têm uma tendência mais de contornar. E então eu aprendo comigo trabalhar essa polaridade e trabalho com eles essa, por exemplo, né? Então, é muito bacana mesmo a metodologia e aprender a enxergar o fenômeno de fora, novamente um pouco daquilo que nós estávamos falando, é muito rico, né? Porque a hora que você consegue enxergar o fenômeno, enxergar uma maneira de você atuar naquilo, te dá uma liberdade maior de poder atuar e fazer, né? Muito bacana. Então, mas esse é um fenômeno muito importante, é uma coisa para a gente aprender, porque nós vivemos em polaridades. Algumas delas nós administramos com muita facilidade, né? Um outro exemplo muito fácil, assim, a nossa respiração, ela é um processo de polaridade. Tem dois polos, né? É a inspiração. Verdade. E a expiração. Então, imagina o seguinte, né? Que se eu achasse que o negócio da respiração é inspirar, né? Eu vou ficar o tempo todo inspirando e daqui a pouco eu vejo que se eu não expirar, eu danço. Agora, quando você está em ciclos muito curtos, você consegue ver que você está numa polaridade que você tem que administrar. Quando o ciclo é mais longo, a gente tem mais dificuldade de enxergar isso e, portanto, corre o risco de ficar muito tempo num dos polos e, portanto, perder o bonde, né? Você tocou num assunto muito interessante, que é a solução de problemas. Eu percebo um comportamento muito comum em executivos, que é o seguinte: diante de um problema, ele tende naturalmente a buscar uma solução. O primeiro passo é ele tentar identificar a causa do problema. E ele se contenta com a primeira causa identificada, sem, na verdade, se precaver ou verificar se aquela é de fato a causa raiz ou não. E aí ele, diante da primeira causa que ele encontra, ele já sai procurando desenhar soluções. Você percebe isso também? Ou na hora de um executivo formular ou implementar um projeto desafiador, ter essa preocupação em prospectar as causas, as múltiplas causas por um problema, isso pode ser uma questão, sim, né? E eu até estou rindo aqui porque eu me lembro que quando eu era gerente de fábrica, uma vez a fábrica tem muito problema de qualidade, por exemplo, né? Então eu me lembro que eu tinha um quadro em que nós colocávamos o seguinte: quais são o índice de qualidade que eu tive no dia de ontem, quais são os principais problemas e que ações eu tomei para resolver aquele problema, né? E uma vez aconteceu o seguinte: nós tínhamos tido um índice de perda, um certo percentual, e tinha 3 defeitos que eram mais importantes. E o primeiro defeito era o que eles chamavam de vira do calçado descolada, né? E a sugestão de solução daquilo era substituir a cola. Eu falei assim, bom, interessante isso, né? Quer dizer, então essa cola é tão boa para colar 99% dos calçados e não é boa para colar esse 1% e, portanto, nós vamos trocá-la. É um pouco disso que está dizendo, né? É verdade. Como é que a gente vai atrás da causa seguinte? Porque, novamente, a nossa mente tende a criar alguns atalhos, né, para explicar aquilo que aconteceu. A gente não se preocupa muito com a qualidade daquilo e mais com a coerência que a gente consegue encontrar, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse fenômeno e buscar o porquê, né? Isso nos ajuda a fazer.
Agora, tem outra questão também de problemas que é muito bacana a gente observar. A gente às vezes tem uma situação que você reconhece que é um problema e o que você precisa fazer é fazer um diagnóstico daquilo para você passar a agir de forma diferente. Outras vezes, o simples fato de você observar que aquilo é um problema e observar como é que você quer agir é o suficiente, né? Então, eu percebo, por exemplo, no trabalho de coaching, uma das diferenças importantes de coaching e, por exemplo, psicoterapia, é que a psicoterapia se volta muito para olhar as razões pelas quais a pessoa tem aquele tipo de comportamento naquele momento, né? E trabalhar aquilo. E no coaching, o que nós fazemos é assim, eu estou desse jeito aqui, que eu reconheço, não sei muito bem por que está assim, mas eu sei que assim não está funcionando e eu quero ser assado, entendeu? E você parte para uma abordagem que é diferente, né? E eu percebo que muitas vezes alguns clientes de coaching que eu tenho, eles têm uma tendência de, quando diante de um certo bloqueio, ir voltar para trás e tentar entender por que aquilo aconteceu, para a partir daquilo ele ter uma ação diferente. Quando muitas vezes você não precisa entender muito bem por que está acontecendo, você precisa aprender a desbloquear aquilo e agir de um modo diferente, né? Então a questão de problemas tem um pouco disso, né? É verdade. Nem sempre o entendimento te ajuda a ter um caminhar, né, na direção do que você quer, e nem sempre você faz uma análise completa de modo que aquela causa que você está encontrando seja a verdadeira causa. Bem, hoje nós vivemos a chamada era das vantagens temporárias, em que aquilo que hoje pode ser uma fonte de diferenciação estratégica, de vantagem competitiva, por um movimento de disruptura de novos entrantes, pode de repente deixar de ser um ponto de singularidade. E hoje, cada vez mais, as empresas estão tomando consciência de que precisam mudar ao longo do tempo, num ritmo e numa intensidade maior. E eu percebo o quanto é difícil para as empresas mudarem, o quanto é difícil para um executivo mobilizar um processo de mudança. Paulo, por que é tão difícil para uma empresa mudar e como você ajuda um executivo ou uma organização a mobilizar a mudança? Eu queria só fazer uma observação importante no que você está dizendo, né? Que uma parte de mudar ser difícil é a nossa própria crença de que mudar é difícil. Verdade. Né? Só para a gente pegar um pouquinho Toda vez que nós falamos assim, mudar é muito difícil, eu estou contribuindo para que a próxima mudança seja mais difícil. Já é uma crença limitante. Então, é só para trazer um pouco do presente aqui para a nossa conversa, né? Mas o fato é o seguinte, que mudança tem muitos desafios, né? E é curioso que os estudiosos de mudanças, quando você mapeia o processo de mudança, seja ele individual, seja ele a mudança de uma empresa, por exemplo, toda mudança começa com uma desconfirmação. O que é uma desconfirmação? É uma percepção que eu tenho de que se eu continuar fazendo ou pensando daquela forma, eu vou ficar em desvantagem no futuro. Então esse é o início, né? Eu começo a perceber que eu preciso mudar a minha atitude, quando eu percebo que a minha atitude, se eu continuar daquele jeito, alguma coisa vai pegar, né? Então essa é uma desconfirmação. Agora, o que acontece? Logo que eu tenho a primeira desconfirmação, é um processo interno que eu tenho de justificação, ou justificativa daquilo, né? Racionalização para poder dizer, bom, não é bem assim. Então esse é o primeiro movimento que acontece e que pode limitar a mudança. Agora, acontece que às vezes a desconfirmação é tão grande, né, que eu não consigo racionalizar. É o concorrente que lançou alguma coisa que é muito diferente da que eu faço, ou eu perdi o meu emprego, enfim, de alguma forma a desconfirmação se instala. Quando acontece isso, eu entro num processo que é um processo de uma ansiedade da sobrevivência. Então entra um medo nessa história, uma ansiedade ligada a esse futuro que eu estou vendo que não vai ser do jeito que eu quero. Então essa é uma primeira ansiedade, esse é um primeiro movimento positivo no sentido da mudança. Só que a hora que eu percebo isso, entra em jogo uma segunda ansiedade, que é a ansiedade do aprendizado. É aquela coisa, é o medo, será que eu vou ser capaz de aprender o que eu tenho que aprender? Será que eu vou ser capaz de dominar essa matéria como eu preciso dominar? Né? Enquanto eu estiver aprendendo, como é que vai ser? Então esse é um medo do aprendizado. Então são duas ansiedades aqui no mesmo processo de mudança, né? E o que acontece? O que eles mostram é o seguinte, que para que a mudança aconteça, tem dois princípios que tem que acontecer. A primeira é o seguinte, a ansiedade da sobrevivência
que eu vou representar aqui, por essa altura, ela tem que ser maior do que a ansiedade do aprendizado. Então, esse é um princípio. Se isso não acontecer, a mudança dificilmente vai acontecer. E aí é que tem uma coisa que me surpreendeu muito quando eu aprendi sobre isso, que é o seguinte, né, que para que isso aconteça, esse delta aqui aconteça, você tem que fazer é diminuir esse aqui. Diminuir a ansiedade do aprendizado, né, e não aumentar isso. Então, na minha vida de executivo, de chefe, eu muitas vezes achava o seguinte, se a pessoa não está enxergando que ela precisa mudar certa coisa, vamos botar mais pilha. Então, aí você tenta aumentar a desconfirmação e a ansiedade da sobrevivência. Mas o que acontece é o seguinte, quando você faz isso, aumenta a resistência e aumenta a ansiedade do aprendizado. Então, assim, todo mundo que trabalha nesse processo de ajuda, né, consultoria faz isso, coaching faz um pouco disso, né, quando você dá treinamento, tudo isso, todas essas coisas são ferramentas para ajudar a reduzir a ansiedade do aprendizado e, portanto, fazer com que a pessoa, a organização, se sinta motivada a enfrentar aquele período de mudança que ela vai ter que passar. Então, são vários fenômenos acontecendo dentro de um só, que limitam as organizações e a gente mesmo, né, a ir em frente nas mudanças que a gente precisa fazer. Né? Fantástico, muito bom. Uma das principais dificuldades que eu tenho ouvido muito dos executivos é como administrar o tempo na era da overdose de informações, em que nós estamos conectados ao mundo em tempo real, em que a gente está cada vez fazendo mais atividades no mesmo tempo, as empresas mais enxutas, com uma exigência de performance maior. E eu percebo as pessoas muito ansiosas por não conseguir, muitas vezes, administrar o tempo até de maneira favorável para conseguir se dedicar àquelas entregas que são essenciais no dia a dia da vida corporativa e até da vida pessoal. Né? Como é que você tem lidado com esse desafio? Você tem enfrentado esse desafio? Quer dizer, os seus coaches, eles trazem essa questão e como você ajuda nessa melhor gestão do tempo? Eu vou trazer aqui para a nossa conversa um ditado que todos nós já ouvimos, né? Que tempo é uma questão de preferência. Né? Já ouvimos isso faz parte da nossa vida, né? No fundo é o seguinte, é impossível você separar a dificuldade de gestão do tempo da dificuldade de fazer escolhas. Né? Então, o meu trabalho com os meus coaches, normalmente, e comigo mesmo, né? Porque eu também sou sujeito a esse fenômeno, é a gente dar clareza ao que nós estamos querendo construir, qual é o projeto que é mais importante para mim, para eu fazer nesse futuro que eu quero construir. Né? E aí, quais são as escolhas que eu preciso fazer, tanto do que fazer quanto do não fazer. E aí são muitos obstáculos, daqueles obstáculos que a gente falou, né? Muitas vezes eu me vejo com uma dificuldade de fazer gestão do tempo e eu sou uma pessoa que centralizo todas as decisões. Tá certo? Quer dizer, então o meu hábito, que me trouxe bem sucedido até onde eu estou, ele me leva a centralizar. Não consigo delegar. E aí eu reclamo que eu não tenho tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer e fico o tempo todo trazendo coisas para eu fazer. Né? Então essa é uma forma que você tem. Como é que a pessoa aprende a discernir? Quando é que ela tem que fazer aquilo mesmo, ela pode e deve delegar para outras pessoas. Isso é uma forma de você... Então esse é só um exemplo de como é que o obstáculo interno dificulta a vida da gente no sentido de fazer as escolhas. Né? E aprender a dizer não, não só para nós mesmos, e às vezes é mais difícil dizer não para nós do que para os outros, né? E aprender a dizer não para os outros também. Né? Deixar claro que a gente, às vezes é melhor você dizer um não para a pessoa, para você poder dizer sim para outras coisas, e implementar aquilo que vai construir o seu futuro e o futuro da organização. Né? Então é impossível você separar essas duas coisas. Então o que eu trabalho não é com gestão de tempo. Não é isso que a gente procura trabalhar, quais são os hábitos que a pessoa tem, que estão fazendo com que ela se desvie daquilo que ela quer construir e perca tempo com coisas que outras pessoas podiam fazer. Né? Então é mais ou menos esse é o trabalho e aí a gestão do tempo passa a ser uma consequência, né, de melhores escolhas alinhadas com aquilo que ela quer construir. Mas é desafiador você dizer não, para você mesmo, né? O cara se eu aprendi que o perfeccionismo para mim é uma coisa importante, tem que ser tudo perfeitinho, né? Como é que eu digo não quando está bom o suficiente? Né? E aí eu reclamo que eu sou muito detalhista naquilo, que já está num nível bom de qualidade, e depois eu reclamo que eu não tenho tempo para fazer outras coisas.
Então é um pouco desse fenômeno que a gente procura trabalhar. Você tem coaches que são executivos, executivas com uma formação acadêmica privilegiada, uma história empresarial relevante, muita experiência, muita capacidade intelectual. Então eu te pergunto, por que um executivo precisa de um coach? Uma boa pergunta, né? Quer dizer, se ele é assim, supostamente uma pessoa tão preparada, quer dizer, qual é o papel que o coach faz, ou o que ele agrega para alguém tão preparado para fazer melhor o seu papel? Primeiro eu queria só dar um passo atrás e trabalhar um pouco numa definição de coaching que eu gosto muito. Né? O que é coaching? Né? Coaching é uma parte de uma relação na qual uma pessoa, naquela parte da relação, está dedicada ao desenvolvimento da outra pessoa. Né? Então, isso permite que em todas as interações nós recebamos coaching. Né? Nós estamos aqui conversando, de alguma forma eu estou recebendo coaching de você e você está recebendo de mim. Né? Então, no dia a dia a gente vai recebendo isso. Né? Eu me lembro de uma experiência muito curiosa, eu no conselho, por exemplo, quando eu estou no conselho e eu estou cobrando resultados, isso não é coaching, isso é cobrança de resultados. Quando eu estou com o grupo de executivos explorando alternativas, né, questionando as premissas, isso é coaching. Eu estou ajudando as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Então, ao longo da nossa experiência, nós temos isso muito rico. Né? E muitos chefes têm essa capacidade maior de fazer esse tipo de coisa. Né? E, portanto, a pessoa se desenvolve mais. É uma experiência que eu tive quando eu era gerente de produção, se você me permitir contar aqui. Claro, por favor. Eu tinha um chefe, eu era gerente de produção, e o meu chefe chegou um dia e foi me cobrar a produção. Falou, Paulo, por que a produção de ontem foi abaixo da meta? Eu falei, sabe o que acontece? Ontem faltaram tantas pessoas, faltou matéria-prima, né? Tantas máquinas quebraram, e por isso a produção não saiu. Aí ele me deu uma lição, que foi aquela lição de vida, né? Ele falou assim, Paulo, você já reparou que esse pessoal de produção sempre reclama, ou é falta de gente, ou é máquina que quebrou, ou é falta de matéria-prima, e nunca é falta de eficiência? A hora que ele falou isso para mim, eu falei, isso foi coaching na veia, né? Quer dizer, ele mudou o meu mindset ali de um jeito que me leva até hoje. Isso é uma história que aconteceu mais de 25 anos atrás. Né? Então, esse cara foi um presente para mim no sentido de uma experiência de coaching ali. Então, agora, o que acontece, como é que um executivo pode se beneficiar de um coach? Eu acho que tem que ter algumas condições que tem que estar presentes. Né? Ele tem que estar diante de um desafio que realmente seja um desafio que mexa com coisas da identidade dele, por exemplo. Né? Quer dizer, projetos que não são coisas triviais. Né? E isso eu acho que é uma condição que, quando presente, ele é muito positiva. Né? Porque aí não é um ajuste que precisa fazer, é alguma coisa mais profunda que vale a pena trabalhar. Então essa é a primeira. Segunda coisa muito importante é que esse executivo ele tenha que querer. Né? Ele tem que querer, ele tem que perceber que ele pode se beneficiar daquilo. Então essa abertura para o aprendizado é muito importante. Né? Existem pessoas que têm a necessidade, mas não têm essa visão de que pode se beneficiar de uma ajuda. Então não adianta, você vai botar o coaching lá, não vai funcionar. E o terceiro pilar, que eu acho que é importante, é a pessoa ter a disposição de investir tempo no seu desenvolvimento. E da empresa investir tempo também no desenvolvimento do executivo e os recursos financeiros que fazem parte disso. Né? Então, quando você complementa essas três condições que eu acho importantes, né? Com um coach que tem experiência profissional, tem experiência de vida e tem uma formação sólida nesse tema, aí o resultado ele é muito positivo, né? Tanto para o executivo, na sua vida profissional e muitas vezes vida pessoal, porque uma coisa está muito interligada com a outra, e é muito positivo também para a empresa e com aqueles que se relacionam com ele, né? E para os resultados como um todo. Né? Então, eu acho que são essas as condições e quando de fato isso é importante e pode ser benéfico. De alguma forma, essa mesma contribuição, esse mesmo papel é o que torna importante para uma empresa ter, por exemplo, um conselho e ter pessoas como você, como conselheiro independente, ajudando o CEO, ajudando os executivos a pensar na organização? O conselho tem um papel um pouco diferente, né? Fala um pouquinho para mim. Tem um pouco de coaching no conselho, como eu te falei, mas o papel do conselho, na verdade, o conselho é aquele órgão que fica entre os acionistas e a gestão, né? E a função básica do conselho é trabalhar e garantir que aquela empresa, organização, ela seja
longeva, seja perene, né? E o Conselho trabalha tentando colocar alguns princípios, que nós chamamos de princípios de governança, que são equidade, tratar os iguais como iguais, transparência, né? A questão também da accountability, que eu vou ser responsável pelos resultados, e a responsabilidade corporativa. Então, esse o Conselho mais ou menos trabalha colocando esses princípios na empresa, né? E um dos papéis do Conselho é ajudar os executivos a fazerem o trabalho deles, ajudar garantindo que eles estejam fazendo. Então, um conselheiro externo independente, ele tem uma vantagem grande, porque como ele não tem nenhum tipo de conflito de interesse com a empresa, ele está focado apenas no propósito de tornar aquela organização longeva. Então ele não está sujeito aos conflitos, tanto de curto prazo, que eventualmente os outros conselheiros têm, né? E ele traz uma visão também externa, uma visão da sua experiência profissional anterior, experiência de outras empresas, experiência, por exemplo, de outros conselhos. Então, acho que a riqueza de um conselheiro independente está nesses fatores. E quando você tem uma boa composição entre conselheiros internos e conselheiros independentes, você tem uma organização que ela pode ter mais sucesso nesse processo de governança. Bom, Paulo, toda vez que eu converso com você, para mim é sempre difícil de terminar a conversa, porque eu aprendo tanto com você e eu saí imediatamente aplicando tudo aquilo que eu aprendo com você no meu trabalho. E eu, infelizmente, preciso chegar ao fim dessa conversa adorável com você. Mas eu queria te fazer uma pergunta, rapaz, porque, assim, para mim foi uma surpresa conhecer um pouco da tua história e eu não sabia que você tinha estudado no ITA. E aí a pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar é assim, como é que um engenheiro formado pelo ITA consegue entender tanto de gente, tanto de comportamento humano e ter tanta sensibilidade para lidar com essa intangibilidade da vida corporativa? O que te proporcionou esse tempero tão especial? Posso ser franco? Eu não sei. Eu posso tentar encontrar uma resposta para isso, né? Na verdade, assim, a razão pela qual eu fui para o ITA foi uma razão muito importante, né? Porque os meus pais tinham uma valorização muito grande por educação, como eu falei lá no início da conversa, né? E eles também não tinham recursos financeiros, né? E o meu pai, foi uma coisa muito curiosa, isso, acho que vale a pena te contar. O meu pai, antes de casar, ele leu sobre a fundação do ITA e ele pensou assim, eu gostaria muito que os meus filhos, já tinha pensado em filhos, estudassem nessa escola. Então essa foi a visão dele. Então no final das contas foi assim, nós éramos bons alunos, eu digo nós porque os meus irmãos também tinham essa característica, né? Então nós fomos sendo de alguma forma direcionados para isso, nunca tivemos nenhum conflito com isso. Mas o ITA foi uma porta, uma forma de nós termos uma formação de primeira qualidade sem ter investimento financeiro, né? Então assim, quando eu saí do ITA, eu nunca trabalhei como engenheiro, a verdade é essa, né? Eu sempre fui para uma área mais de gestão. Então, a minha experiência profissional ela sempre foi juntando as minhas competências técnicas, que engenheiro se aprende muito a resolver problema, associando os desafios da gestão, que é como lidar com as pessoas e fazer com que as duas coisas possam funcionar. Então, eu acho que talvez um pouco do ambiente em que eu cresci, como eu falei, né, um misto, né, de disciplina, exigência, generosidade, com carinho, atenção e firmeza. Então, o caráter da gente vai sendo formado e os interesses vão sendo encaminhados dessa maneira, né? Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter tido esse conjunto de coisas e ter mantido uma curiosidade, né? Eu sou muito curioso com relação a como é que a mente funciona, como é que eu funciono, como é que eu posso funcionar diferente, né? E me uso muito como cobaia, né? Para poder, de alguma forma, aprender sobre mim e dessa maneira também tentar contribuir com os outros com muita humildade, com muito aprendizado, enfim. Esse é o que eu tenho tentado fazer. Muito bom. E eu também acho que, de certa maneira, né, o fato do seu pai ser um pastor e você contou no início da entrevista do teu encontro com Jesus, eu acho que também isso, de certa maneira, com certeza, temperou na sua família, no seu ambiente organizacional, essa questão de refletir sobre a vida, sobre as pessoas, né, sobre a evolução humana. Questões de princípios, questões de ética, né? Questão enfim, todas essas coisas que eu acho que fazem. No fundo é o seguinte, né? Quando você está lidando com gente, eu acho que a palavra básica é confiança, né? E confiança é aquilo que constrói resultados e constrói as organizações, né? E eu acho que a questão dos princípios, né? Que
te dão uma agenda que possa ser confiável, mais a questão da competência, da capacidade de fazer, essas duas coisas juntas, eu acho que elas criam as condições para a confiança existir, e aí a confiança é que faz com que isso cresça, né? Então, nos meus conselhos, por exemplo, onde eu digo assim, o nosso desafio aqui é criarmos um ambiente de confiança onde nós possamos todos contribuir com aquilo que sabemos, né? Porque aí a gente vai conseguir desenvolver a capacidade de enfrentar os desafios que aparecem no dia a dia. Mas eu não sei, a resposta é um conjunto de coisas, né? E cada uma delas tem o seu papel e eu não consigo atribuir exatamente um papel, uma parte a cada um deles. Paulo, muito obrigado. Adorei nossa conversa. Muito obrigado a você, Fernando. Prazer estar aqui com você, rapaz.